Terça-feira tem eleição nos Estados Unidos. É justo considerar, Fábio França, Larissa Alves, que é uma eleição que interessa a todo mundo, né? Dado o peso que a economia americana tem e dadas as escolhas de cada um, né? Seja em relação à guerra, seja em relação, sobretudo, à economia, né? O que Trump promete fazer, né? Que é, na prática, fechar a economia dos Estados Unidos, o que pode ser ruim para todo mundo, né? Inclusive para o Brasil, de várias maneiras. Primeiro, na relação direta com o Brasil. E segundo, que o que ele promete fazer com a China, se vai fazer, se vencer, não sei, mas sim, pode fazer com que a economia chinesa encolha. Se a economia chinesa encolhe, o mundo todo é impactado, o Brasil em particular, né? Que tem, a China responde por mais de 1/3 da nossa balança. Então é claro, né, que é importante, né? Veículos de comunicação mundo afora declaram votos em candidatos. Eu prefiro quando declarem, né? Acho que aqui no Brasil você deve fazer a mesma coisa, desde que mantenha o noticiário isento, né? Donald Trump, New York Post, Washington Times, Las Vegas Review Journal. Kamala Harris, The Atlantic, The New Yorker, The New York Times, The Economist, Boston Globe, Las Vegas Sun, Vogue, Rolling Stone, Seattle Times. Não declararam. Washington Post, LA Times, West Today. Washington Post, aliás, o Bezos fez todo ali um proselitismo, dizendo não vamos declarar e tal. A Economist está recomendando claramente voto em Kamala Harris, dizendo que a eleição de Trump traz riscos inaceitáveis, né? Ainda que também eles não tenham lá grande simpatia por aquilo que a Kamala Harris apresenta à economia, mas, né, observam que os riscos que trazem, que acompanham o Donald Trump são muito piores, notadamente porque diz aqueles que representavam, digamos, o lado sensato do governo dele, do primeiro governo dele, que controlava os seus piores instintos, essas pessoas estão fora, né, da campanha agora. Ele está cercado de ultra-radicais. E não parece que ele realmente bata muito bem da bola, né? Agora, nós temos aí, meninos, vocês estão com a notícia do agregador de pesquisas aí, sim, né? Estamos sim. Tá, vamos lá. O levantamento diário de plataforma de pesquisas eleitorais americanas publicado hoje indica Kamala Harris e Donald Trump empatados em 48% a 5 dias da eleição. A série de pesquisas demonstra empate técnico dentro da margem de erro há mais de 2 semanas. A pesquisa ainda questionou os prováveis eleitores acerca do sentimento de satisfação no país. 53% dos respondentes afirmaram se sentirem pior agora do que no período anterior à pandemia de Covid-19. Por outro lado, 36% dizem se sentir melhor neste momento. Eu já disse, a própria Economist já publicou uma matéria, acho que tem uns 15 dias, demonstrando que a economia americana nunca esteve tão bem, né, neste século, né, e é um dos melhores períodos da sua história. Mas aí, se quem vota, seu Fábio França, acha que não, né, fazer o quê? Você pega, mesmo aqui no Brasil, você pega a pesquisa. Outro dia saiu uma pesquisa da Quest, as pessoas apontando que o emprego era um dos problemas no Brasil. Não, mas o emprego não é um dos problemas. Não, então a inflação no Brasil que está muito alta. Não, não é zero, mas ela não é uma inflação muito alta. É uma inflação que está bastante controlada, né? Mas e daí? Né? E aí esse aqui, ó. Fábio Cuba eu já ouvi falar. Tem um certo astro do basquete, é isso? Da NBA? Isso. Que declarou apoio. Parece que é um menino que está aprendendo a jogar isso. Começando agora, aprendendo. Começando agora? Quem é? O LeBron James, Reinaldo, do Los Angeles Lakers, declarou voto em Kamala Harris. Em uma publicação nas redes sociais, ele postou um vídeo com declarações controversas de republicanos, inclusive de Donald Trump, e escreveu, aspas, do que de fato estamos falando aqui?
Quando penso nos meus filhos e na minha família e como eles vão crescer, a escolha é clara para mim. Vote Kamala Harris. Fecha aspas. LeBron James é um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos e o maior pontuador da história da Liga Americana. Da história? Sim. Olha só. É mesmo? Tá aí. Né? Um cara que é bom no que faz e certamente não se sentiria confortável, né, com Donald Trump. Aliás, Trump e Musk espalhando mentiras. Olha, quem está surpreso aí? Quem está surpreso? Ergue a mão. Vai lá. A disseminação de teorias da conspiração sobre supostas fraudes eleitorais teve crescimento nos Estados Unidos na reta final da eleição. Segundo o levantamento da NewsGuard, uma ferramenta que analisa a credibilidade de informações online, na semana passada foram detectados 15 novos temas sobre roubo na eleição. Foram descobertas inúmeras versões diferentes sobre esse tópico e a empresa apontou que as narrativas falsas foram espalhadas por meio de 963 sites e 793 contas em redes sociais. Participam também, na disseminação dessas denúncias inventadas, 1.283 sites que fingem ser noticiosos, com nomes parecidos aos de veículos tradicionais. Isso. E sabe quem é que duas pessoas envolvidas com as notícias falsas que estão sendo espalhadas? O próprio Trump e o Elon Musk, o dono da X. É isso que ele entende por liberdade de expressão. E é isso que ele achava que podia fazer aqui. E aí, como o Biden falou besteira, o Trump resolveu, né, botar um jaleco de gari. Vejam vocês. Pois é, Reinaldo. Donald Trump continua ironizando declarações de Joe Biden. Ontem, em Green Bay, no Wisconsin, o republicano entrou na cabine de um caminhão de coleta de lixo. Ele estava vestindo um colete característico dos trabalhadores. O ato de Trump é em resposta a uma declaração de Biden. Na última terça, ao repreender comentários racistas sobre Porto Rico, feitos por um comediante em um comício de Trump, o presidente americano chamou os eleitores que vão votar no republicano de lixo. Ele se corrigiu horas depois. Apesar disso, Trump utilizou a declaração para fazer campanha. Dentro de um caminhão de coleta, Trump afirmou que 250 milhões de americanos não são lixo, em referência aos votos que ele espera receber na eleição do dia 5. Puxa vida, ele não quer deixar nem um pouquinho para a Kamala Harris, quase nada, só um tiquinho, não é? Bom, certamente não será tudo isso, mas é claro que você não pode fazer besteira.